Não seja um pregador mercenário. Palavra forte, né? Mas hoje é o tema da nossa videoaula aqui no Seminário Pastor Essencial. Bom, sem perda de tempo, vamos entrar então nesse tema. E talvez vamos fazer 2 aulas nesse tema, porque o assunto é sério e o Evangelho de Cristo está sendo envergonhado. Pessoal, nós vivemos no século 21, momentos desconcertantes no que concerne a uma doutrina salutar, ortodoxa, bíblica. Nós temos contemplado verdadeiramente empresas eclesiásticas que têm a cara de pau de denominarem-se como igrejas evangélicas ou protestantes, como queiram chamar. Alguns líderes protestantes, eles parecem deuses, é verdade, eu não estou exagerando. Já que aqueles que os seguem aparentemente, demasiadamente, por tais indivíduos, demonstram uma referência a esses pastores ou pregadores. Pregadores que outrora eram paradigmas de simplicidade, humildade e comunhão com Deus, tornaram-se verdadeiros popstar no meio evangélico, sendo dignos até mesmo de enriquecer com a pregação do evangelho. Será que nós esquecemos, ou melhor, que preferimos fechar nossos olhos para aquilo que a Bíblia nos ensina? O que a Bíblia nos ensina? Em Mateus capítulo 10, versículos 7 a 10, vai dizer o seguinte. Olha o que a Bíblia está falando em Mateus 10, versículos 7 e 10. E indo pregai o evangelho, dizendo, é chegado o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre, em vossos cintos, suas roupas, seus alforjes, para o caminho, nem de suas túnicas, nem de alparcas, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Bom, nestes versículos, Cristo ensina e ele envia os seus discípulos a pregar o evangelho à nação judaica, os incentivando no exercício da fé e da dependência de Deus. Cristo aqui, ele dá uma ordem bem clara para eles: dê de graça aquilo que vocês receberam de graça. Eu quero deixar claro que não somos contra o obreiro receber salário. Presta atenção, não estou falando que é contra o obreiro de forma integral. Ele é digno do seu salário. Ele é digno segundo a palavra de Jesus. Porém, a palavra de Deus não pode ser um veículo de enriquecimento ou apoio de quem permita seus ministros a engordarem e não o povo de Deus sair das dificuldades financeiras que eles têm. Também sabemos da necessidade da igreja como instituição que possui uma receita própria, ela tem os seus custos, né? A membresia precisa de socorro. O problema está na má fé de muitos líderes e de muitos pregadores. Não apenas aqueles que defendem uma doutrina neopentecostal, mas também de muitos outros ministérios denominados cristãos. O fato é que tais pessoas trabalham, mas o fator financeiro, que uma vida espiritual saluta dos indivíduos. Ou seja, sai da igreja, sai no meio dos membros. Eles são alimentados, sustentados pela vida dos indivíduos, dos frequentadores que buscam uma vida espiritual de um patamar melhor, maior. Mas o que eu estou querendo dizer? Porque as pessoas usam
da fé, usa da necessidade, da carência espiritual dos indivíduos que estão envolvidos em uma denominação, e eles se engordam, eles se enriquecem e vai esquecendo a membresia. Devemos estar preparados tanto para o bem quanto para o mal. Não podemos servir a Deus apenas por suas bênçãos, mas devemos servi-lo em toda circunstância. Eu quero dividir esse problema em pós-moderno, em duas categorias de falsos pregadores. Deixa eu explicar isso aqui, essa frase não ficou legal não. Eu quero dividir esse problema, essa situação pós-moderna, dessa era nova, dessa geração nova, em duas categorias. Falsos pregadores, os falsos pregadores. Essa é uma primeira, tá? Quem que são os falsos pregadores? São aqueles que deturpam a palavra ao seu próprio benefício, engodando o povo indouto, enganando. E outro, aqueles que se sentem estrelas ousado, cobrar cachês absurdo para pregar ou palestrar na igreja. O que falar dessas pessoas? O que falar? O primeiro grupo, falsos pregadores. Quem que são esses? É os que usam, deturpam a palavra, mudam a palavra para enganar o povo, o indivíduo. Isso é absurdo. Isso é vergonhoso. Isso é um câncer. E às vezes eles usam a teologia neopentecostal para prometer milagres, cura, prosperidade. Ou seja, qualquer necessidade que um ser humano gostaria de possuir. O problema jaz em fechar os nossos olhos para os outros pontos de vista bíblicos e que fazem parte da nossa raça humana. Tanto que nós precisamos de saúde, nós precisamos de riquezas. Mas alguns, e a grande maioria dos neopentecostais, eles furtam o direito da Bíblia em dizer a verdade. Eles trazem as ideologias errôneas da palavra de Deus para engordar a população, para enganar a população que está indouta, que está desesperada. Não podemos nos esquecer que o Evangelho não fala apenas de cura e prosperidade. Não estou citando aqui não estou citando aqui denominação, pelo amor de Deus. Quando eu estou falando assim, não estou falando de denominação. Vai nas tais igrejas, quem quiser ir. Eu estou falando aqui que não se pode pegar a palavra de Deus e basear em tudo que ela tem aqui, que é libertação, que é salvação, que é sacrifício, que é renúncia, e colocar somente em cura e prosperidade. A Bíblia, ela fala de salvação, ela fala de perseguição, ela fala que também nós sofremos doenças, mesmo servindo o Senhor. Ora, não podemos nos olvidar do que a Bíblia diz. O que ela diz? O que acontece com o injusto também sobrevém sobre o justo. Nós não somos isentos. E nós não podemos pregar uma mentira. O que me entristece sobremaneira é perceber que os ministérios, outrora reconhecidos, começam a defender a verdade bíblica a todo custo, por medo ou por ganância, tem adotado tal doutrina repulsiva, com o único intuito de arrebentarem o maior número possível de membros, de arrebatarem o maior número possível de membros para as suas denominações, ou seja, para os seus impérios. Afinal de contas, as ovelhas ou rebanho tornou-se para eles o equivalente à lucratividade financeira. As Santas Escrituras nos alertam sobre estes pregadores
dizendo o seguinte, vou ler para vocês, em 1 Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, 10, diz assim, ó, se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as suas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões, presta atenção, e contenda das palavras, da quais nasce inveja, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. E de fato é grande fonte de lucro. Está falando. A piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos daqui levar, tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Mas o que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Texto é fantástico, esse texto, para desmascarar esses pregadores mercenários. Tais indivíduos corrompem o verdadeiro valor espirituais. Os mesmos preocupam-se apenas com o lucro que obterão, nem que para isso tenha que passar por cima das ordenanças divinas encontradas nas Escrituras. Seus corações não estão em Deus, e muito menos possuem amor pelo próximo. Seu amor é direcionado apenas às riquezas. Devemos estar em alerta quanto a estes ministérios que, municiados de pregadores e líderes, distorcem a verdade de Deus em prol das suas metas e objetivos. Em muitas ocasiões, eles visam apenas a arrecadação financeira. Por esses motivos, considero os tais líderes e pregadores como mercenários, sim, sem medo de dizer mercenários, pelo fato de se corromper das Escrituras sagradas e o seu bel prazer com intuitos perversos, os quais visam simplesmente o enriquecimento indevido. Já que a palavra de Deus nunca deve ser utilizada com este propósito. Deus te chama para ser um pregador, para pregar o evangelho com um propósito de salvação, de arrependimento, de cura, libertação, sim, prosperidade, mas baseado na Bíblia. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Timóteo 6, 7 e 8, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento, vestuário, devemos com isso ficar contentes. Somente com isso ficar contentes. Mas calma aí, pastor, o que você está querendo dizer com isso? O que você está querendo dizer? Que nós devemos ficar só com as vestes e com alimento, tá bom? Não estou dizendo isso. Isso era naquela época passada, mas hoje você não pode usar também o evangelho para enriquecer. Você pode sim ser um obreiro, ser um líder, ser um pastor de tempo integral, receber o seu salário devido, porque você está dedicando 100% à obra, e a igreja então vai fazer isso. E quando você tiver essa renda, por causa do evangelho, pregando o evangelho, você tiver essa renda, você vai investir mais.
Você vai investir, você vai procurar uma outra maneira. Por exemplo, você pode ser um pregador, pode ser um líder, pode fazer livros. Você pode fazer livros, você pode vender livros, você pode fazer ministrações em vídeo, em CDs. Você que é o cantor, você pode vender o seu CD. Eu que sou um pregador, eu posso fazer cursos como está sendo esse curso. Mas aqui, nós não temos que enriquecer através do evangelho, cobrando cachês absurdos, milionários, para pregar o evangelho. Não, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Claro, se um dia você estiver dentro de uma igreja, uma mega igreja, ela vai estipular para você um salário. E deste salário, eu não estou falando o limite, mas tamanho da igreja, dessa mega igreja, dessa mega congregação, desse templo que vai trazer muitos membros, você vai ter um salário até mesmo significativo. Mas você também não pode estipular um salário muito grande e deixar as necessidades da casa do Senhor. E eu não quero nem entrar aqui na questão de dízimo e ofertas, porque isso é um outro assunto polêmico. Mas o dízimo e oferta, você que é realmente estudante da palavra de Deus, o dízimo e oferta é designado para manutenção da casa do Senhor. E essa manutenção da casa do Senhor abrange também a viúvas e também aos órfãos. E o restante vai para os sacerdotes. Ponto final nisso aí. Um outro dia eu falo sobre isso. Bom, não devemos com isso ficar desanimados em relação às igrejas e seus pregadores. Temos sim que ficar atento aos falsos mestres que deturpam a palavra de Deus. Para isso você deve estar firmado nas escrituras, estuda a Bíblia. É por isso que nós estamos aqui com esse conteúdo, com esse curso, porque nós trazemos aqui a essência da palavra, a verdadeira essência da palavra, e sermos assim uma bênção para trazer para você os verdadeiros ensinamentos bíblicos. E eu não posso me calar. Não posso me calar. Assim como Deus preservou 7.000 profetas que não se dobraram a Baal no tempo de Elias, o Senhor também vai preservar os verdadeiros líderes e pregadores que utilizam da palavra de Deus de uma forma ética e salutar. O apóstolo Paulo nos informa em uma das suas epístolas o seguinte: graças, porém, a Deus em que Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos um aroma de Cristo no que salvam e do que salva e do que se perdem. Para uns, na verdade, cheiro da morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade, é da parte de Deus e na presença do próprio Deus que em Cristo Jesus falamos. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 17. O verdadeiro pregador não distorce a palavra do Senhor. O verdadeiro pregador, em hipótese nenhuma, ele vai distorcer a palavra do Senhor. O verdadeiro pregador, ele não se utiliza da boa vontade, da fé alheia, para o seu próprio benefício. O verdadeiro pregador é aquele que prega, aquele que cura, aquele que ora, aquele que alcança as pessoas por amor, aconselha sem almejar riquezas ou aplausos. Ele sabe que não possui nada em si próprio e que o seu dever é entregar de graça aquilo que ele mesmo recebeu de graça do Senhor. Não podemos ser falsificadores da palavra, mas sermos sinceros diante de Deus e das pessoas. Este é o nosso ministério. Este é o nosso chamado. Isso é o que você tem que fazer. E é isso que Deus quer que você faça. Então não comece errado. Se você quer ser um pregador, quer ser um pastor, um líder essencial, que pregue o reino de Deus, não seja um pregador mercenário. Não seja um líder mercenário. Deus, ele cuida dos seus. Ele cuida de quem cuida da obra dele. E Deus cuida de quem está realmente aprofundado, mergulhado no chamado.
tá? Eu sei que virá bênçãos para a sua vida se você dedicar ao ministério integral. Eu sei que quando Deus vê alguém que é fiel a Ele, fiel à sua obra, Deus prepara grandes surpresas. Quantos testemunhos já ouvi falar que Deus usou pessoas para abençoar a liderança, para abençoar o pastor, abençoar o pregador. Deus, Ele vai suprir a necessidade da sua vida. E se você quer enriquecer, quer ser um milionário, mas não começa pela palavra, não começa, porque eu tenho duas notícias para você: ou Deus vai te cobrar caro por isso, ou Ele vai tirar você do ministério. E você não vai ser mais contado no reino de Deus como pregador, como liderança. Vai ser passado, assim como aconteceu com Saul, que Deus o rejeitou para reinar. Deus pode fazer a mesma coisa com você, e Ele vai levantar outros Davis. Ele vai levantar para tomar o lugar de Saul, porque Deus dá a oportunidade, mas Deus vê o que realmente o pregador, o líder, o pastor tem no seu coração. Nunca inicia um ministério, nunca inicia uma igreja, nunca inicia nada que você pensa estar fazendo a obra, mas pensando em enriquecer. Deus é que vai preparar o teu salário. De acordo com que você se dá para Deus, Deus vai te capacitar também e vai te suprir a sua necessidade. Esse suprimento, ele pode muito te surpreender. O suprimento de Deus, quando Deus realmente vê alguém dedicado à obra dele, pode ser muito surpreendente, do tamanho que você merece, da sua dedicação. Deus sabe que você tem família, Deus sabe o que você precisa, tá? Deus é Deus. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou daquilo que nós almejamos, tá? Depois eu trago a segunda parte desse estudo. Se você já gostou, glorifica a Deus, porque eu ainda vou continuar falando a verdade. Jamais seremos pregadores mercenários. Até o próximo.